Meio-dia e um Jornal Anhanguera entrando no ar e na sua tela você vê imagens das filas que se formaram em frente aos TRS aqui da região. Hoje é o último dia para o eleitor se regularizar a situação do título. A gente vai mostrar como que foi o movimento por lá durante a manhã. Muito bom ter a sua companhia aqui no J1. A gente te deixa informado de tudo que acontece aqui no entorno de Brasília e em todo o estado. A edição de hoje você vai ver também. Moradores do Jardim Gá reclamam do abandono de uma obra de creche. Anatel começa a bloquear celulares piratas de Goiás e Brasília. Começaram os preparativos para a festa do Divino em Lusiânia. E um flagrante. Imagens de uma onça pintada foram registradas no Parque Nacional. É agora no J1. Ótima tarde para você, obrigado pela companhia nesta quarta-feira. Nós começamos essa edição com a notícia de que uma mulher de 62 anos foi encontrada morta na casa dela no Parque Estrela d'Alva 1, aqui em Lusiânia. A polícia está agora lá no local. A mulher fazia parte de um grupo da igreja e tinha o costume de abrir a igreja. Os amigos sentiram falta dela e foram até a casa da senhora. Como ela não respondia, chamaram a polícia, que arrombou o local e encontrou o corpo da idosa na despensa do imóvel. Como eu disse, a polícia está no local apurando o que pode ter acontecido. A gente atualiza assim que tivermos novas informações. E hoje é o último dia para regularizar a situação do título eleitoral aqui na região. Amanhã foi de filas em frente aos tribunais eleitorais. As filas começaram a se formar nas primeiras horas do dia. Dezenas de pessoas foram até o Tribunal Regional Eleitoral de Lusiânia e também ao TRE de Valparaíso para regularizar a situação do título. Os eleitores podem emitir, atualizar ou transferir os títulos eleitorais até hoje, para só então participar das eleições deste ano. Mais de 109 mil pessoas já procuraram o TRE de Lusiânia para regularizar a situação do título. E a expectativa é de que mais pessoas procurem o tribunal ainda hoje. O Tribunal Regional Eleitoral de Lusiânia e de Valparaíso devem funcionar até às 6 horas da tarde. A gente vai mostrar agora o livre comércio de medicamentos Tarja Preta em frente à Universidade de Brasília. De acordo com o vendedor flagrado pela equipe de reportagem, os medicamentos são comprados em uma farmácia de Valparaíso. Tudo começa com uma conversa de WhatsApp. Nossa produtora diz que passaram este contato e pergunta se ele tem Ritalina, medicamento que atua no sistema nervoso central. O vendedor responde que sim. A caixa com 30 cápsulas custa R$ 120. Ele manda a foto. Nossa produtora continua a conversa. O homem diz que a caixa maior, com 60 cápsulas, custa o dobro, que faz entrega a qualquer horário, e explica que pega o medicamento com um rapaz de uma farmácia de Valparaíso. Ela diz que é estudante e quer comprar o remédio, e eles marcam a entrega para a frente de uma faculdade na Asa Norte. No mesmo dia, os dois se encontram. Nossa produtora entra no carro do vendedor. Ele pede que ela não desista da compra. Não, por favor, não me faz levar essa caixa de volta. Quando eu pego, eu já pago e já pra gente já for. Por que você tem que ir lá buscar em Valparaíso? Isso, eu já pago lá à vista. Você tem que ir lá buscar todo dia? Não, normalmente ele vem me traz ali no Parque Shopping ou aqui na rodoviária. Dessa vez ele tá sem carro. Aí eu tive que ir lá buscar. Ela finge que precisa ver com uma amiga se vai mesmo comprar e vai embora. Então, prometo que já volto. A Ritalina é um remédio de tarja preta, só pode ser vendido com uma receita médica específica. Costuma ser indicado para crianças e jovens com hiperatividade ou déficit de atenção, porque ajuda a manter o foco e a concentração. Por isso, a Ritalina acaba sendo muito procurada por estudantes que querem virar à noite antes de provas ou trabalhos. E aí o foco do vendedor que a gente viu é a faculdade. E ele nem disfarça na hora de divulgar as vendas. Sai distribuindo um cartão na entrada e saída das aulas que mostra bem o que ele faz. Farmácia livre, Ritalina, medicamento sem receita. Segundo a polícia, vender um remédio como este sem receita pode dar prisão para o farmacêutico responsável e até fechar a farmácia. Além disso, quem vende esses remédios pela internet pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. Esta farmacêutica diz que as regras para a venda regular da Ritalina são rígidas.
A receita é detalhada e fica retida na farmácia. A gente tem que observar se todo o preenchimento dela está correto. Por exemplo, se tem a identificação do emitente, né, da notificação, se tem um carimbo e assinatura do médico, a data tem que estar dentro de um prazo de 30 dias. E saber que tem pessoas vendendo Ritalina como se fosse banana na feira é muito complicado. A receita aparece embaixo da caixa de Ritalina nestas fotos, que foram mandadas por outra vendedora que a nossa produtora encontrou, desta vez na Bahia. A mulher anuncia a venda de Ritalina na internet. Diz que envia o remédio por carta registrada. Na receita aparece o nome da suposta paciente, Sheila Araújo, o primeiro nome do médico responsável, Kleber, e da farmacêutica, Vanessa. Este neurocirurgião diz que o Brasil é o segundo país que mais consome Ritalina no mundo, perde apenas para os Estados Unidos. Ele explica que em casos de transtorno de atenção, o medicamento pode ser necessário, mas se a pessoa não precisar, ele se torna perigoso. Ela vai te dar um certo prazer no uso, você tem uma sensação de que você está aprendendo, de que você está melhorando o seu desempenho, quando, na verdade, no final das contas, os trabalhos mostram que não está. Ela pode aumentar irritabilidade, ansiedade, em altas doses ela pode provocar psicose, crises convulsivas, pode provocar taquicardia e até tem relatos de morte súbita associada ao uso de Ritalina em pacientes que possivelmente já tinham alguma arritmia de base e ela, como é uma anfetamina, ela dá um disparo e pode realmente provocar até um infarto. Como você viu na reportagem, segundo a polícia, vender um medicamento como esse aí sem receita pode dar prisão ao farmacêutico responsável e até fechar a farmácia. A pena pode chegar de 1 a 3 anos de prisão. E está quase começando uma festa que é tradição aqui em Lusiânia, que todos os anos reúne milhares de fiéis. É a Festa do Divino. E a repórter Berenice Leite tem as informações sobre as comemorações deste ano. Boa tarde, Berenice. Olá, Anderson, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, o Giro da Bandeira começou desde o dia 2 de maio. Ela está passando por vários órgãos públicos e também comerciantes que solicitaram essa visita. Eu vou conversar agora, né? Vocês estão vendo aqui, os foliões estão no setor leste, em uma unidade de saúde, para trazer a bandeira também do Espírito Santo. Eu converso agora com a Dayana. Boa tarde, Dayana. Fala pra gente como é que funciona o cronograma dessas visitas. Elas têm que ser feitas com antecedência, é isso mesmo? Isso, as pessoas nos procuram, né, no santuário e a gente marca com bastante antecedência. Então, assim, às vezes tem alguns encaixes, mas é bom as pessoas nos procurarem com antecedência para dar tudo certinho. Tá certo. E o Giro da Bandeira vai até o dia 11. Eu vou conversar agora com o padre Francisco de Paulo. Padre, boa tarde para o senhor. Explica para a gente, né? Tem muita gente chegando sempre em Lusiânia, pessoas novas que ainda não conhecem essa tradição aí que é bicentenária, né? Lusiânia já tem completando 272 anos e o significado da bandeira quando passa nesses locais. Explica melhor o sentido dessa festa. Boa tarde, meus queridos irmãos. O sentido desta bandeira é deixar as bênçãos sobre as famílias. E quando nós nos apresentamos, o que é bonito também para mim, uma novidade, né, por estar pela primeira vez visitando, a gente sente a grande emoção do povo quando recebe em suas casas, em suas repartições públicas, a bênção de Deus. A palavra é proclamada, o evangelho é anunciado e as bênçãos de Deus caem sobre cada família que os visitam. Tá certo, obrigada. Olha, lembrando a bandeira, né, que simboliza aí o Espírito Santo, está passando aí por vários comércios e órgãos públicos aqui de Lusiânia. E essa bandeira ela vai girar até o dia 11, que é quando começa a festa. É isso mesmo, Luciana? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. A nossa novena em louvor ao Divino Espírito Santo começa no dia 11. Nós estaremos com as novenas às 7 da manhã e às 7 da manhã e às 7 da noite no Santuário de Santa Luzia e também às 6h30 no Centro Comunitário. Então nós convidamos toda a população de Lusiânia para participar conosco da novena. Certo. E lembrando, né, que além da novena, durante a noite, né, tem um espaço lá no Centro Comunitário para visitação, onde o pessoal vai poder saborear aí várias delícias todos os anos, né, que são tradição aqui também da nossa cidade. Isso, após a novena,
nós temos o que nós chamamos do nosso encontro no centro comunitário e lá nós temos pão de queijo frito, que é um prato tradicional da nossa cidade, e várias outras coisas, música, os leilões, né? Espaço até para as crianças poderem brincar, então é muito bom e a gente conta com todo mundo lá. Obrigada pelas informações. Anderson, com você. Obrigado, Berenice. A festa só começa na sexta-feira, dia 11, mas como já é de costume nesse período de Festa do Divino, os dois sentidos de parte da Avenida Inácio Neto e da Avenida João Teixeira estão interditados. O trecho interditado fica bem ali em frente e ao lado também do centro comunitário. Isso acontece todos os anos para a montagem do parque de diversões e também das barraquinhas ali em frente. O local está sinalizado e a gente reforça sempre que o motorista deve redobrar a atenção e, se puder, é bom evitar de passar por ali. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo comercial. No próximo bloco, você vai ver que a Anatel começou a bloquear celulares piratas a partir de hoje. E a gente mostra também moradores na bronca por causa de uma obra de uma creche no Jardim Gá. E ainda um projeto super bacana que está ajudando a catalogar os animais silvestres do Parque Nacional de Brasília. Agora é 12h12 e a gente volta já. Voltamos com o J1. A gente fala agora que o DF conta hoje com 11.300 policiais militares, que antes de irem para as ruas frequentam os cursos de formação. Só que ao longo da carreira, eles não fazem exames psicológicos periódicos. Mesmo depois de casos recentes de violência policial, esse quadro não deve mudar. A agressão a um idoso. E aí começa um bate-boca até que um policial empurra o idoso. O assassinato da ex-namorada. Jéssica Lainara, morta com 3 tiros. É uma dor imensa e o que a gente pede é só justiça. Além da violência que chocou a cidade, os casos relacionados a policiais militares têm outra coincidência. Antes de vestir a farda, os dois passaram por aqui. Um curso de formação da PM. Mas que lição eles tiveram na sala de aula? Nesses cursos nós temos disciplinas como mediação de conflitos, direitos humanos, atuação policial frente a grupos vulneráveis. O coronel Alexandre Ferro é reitor do Instituto Superior de Ciências Policiais da PMDF. Para ele, não houve falha no curso de formação que tenha levado à agressividade dos policiais. A relação que existe da nossa formação com a nossa eficiência são exatamente esses indicadores, né, de menor letalidade policial do Brasil e menores índices de corrupção policial do Brasil. E os cursos não vão mudar. Não mudam porque esses casos, esses lamentáveis episódios, não têm relação nenhuma com a nossa formação. De acordo com a PM, hoje o DF conta com 11.300 policiais militares. E para começar a trabalhar, o policial precisa fazer um teste psicológico. Mas ao longo da carreira, eles não passam nem por exames e nem por acompanhamentos psicológicos periódicos. O sargento João Félix ensina os colegas no Instituto Superior de Ciências Policiais, uma instituição de ensino da própria PM do DF. O teste psicológico mais fundamental a que nos submetemos é esse que mede, que é feito durante o concurso, né? Esses são os testes mais efetivos. Posteriormente, a gente não tem esse hábito de fazer isso, não. Existe, primeiramente, um acompanhamento gerencial feito pelos comandantes, chefes e diretores. Né? Qualquer desvio de conduta percebido, esse policial militar é encaminhado, segundo um protocolo nosso, né, para o nosso Centro de Assistência Social e Psicologia. O PM Ronan Menezes do Rego, que matou Jéssica Lainara, nunca passou por um processo disciplinar. Se dentro da PM ele fosse denunciado, o crime poderia ter sido evitado. E quando é o caso de violência contra a mulher, os protocolos nossos, as nossas normas internas, determinam que a arma seja recolhida, que o porte de arma seja suspenso, o policial militar sai da atividade operacional e vai para a área administrativa e é obrigatoriamente submetido a acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Para essa psicóloga, o próprio ambiente em que qualquer profissional trabalhe pode influenciar na mudança de comportamento e provocar reações que vão de estresse à agressividade. Vídeos de telespectadores mostram o homem gritando no balcão da Latam. Ele pega a barra do organizador de fila e começa a dar golpes no que estava em volta. E isso também vale
para os policiais militares. Essa atenção ao profissional ela é fundamental. E uma atenção não só no momento em que ele vai começar a exercer o seu trabalho, mas durante o processo do trabalho. Hora do JA Comunidade, aquele momento em que a reclamação do morador ganha espaço aqui no Jornal Anhanguera. Hoje nossa equipe está no Jardim Gá para mostrar a obra de uma creche que está parada há muito tempo. A gente mostra que todos os anos os pais acampam em frente a creches aqui da cidade para conseguir uma vaga para os filhos. Enquanto isso, tem obra abandonada desse jeito aí. Repórter Pablo Lemos, boa tarde para você. Anderson, a situação aqui está difícil, viu? Muito boa tarde para você e a todos que estão nos assistindo. Olha, 3 anos esses pais disseram que estão aguardando essa obra ficar pronta. E também disseram que há 1 ano não tem ninguém trabalhando por aqui. Vou pedir para o nosso cinegrafista Lourenço Oliveira mostrar um pouquinho da estrutura, olha só. O acabamento quase pronto, lá dentro ainda falta muita coisa, do lado de fora muito mato. Esses pais estão aguardando há muito tempo essa obra ficar pronta. Eu vou começar conversando agora com a Jurimar, que olha só a situação dela. O filho dela está sem estudar e ela não tem condições de pagar uma creche e ela depende dessa creche para o filho dela começar os estudos, né, Jurimar? Como é que fica isso? Fica difícil, né, que a gente quer arrumar um serviço, aí não tem com que deixar as crianças. Aí tem a escola lá do outro lado, mas não tem vaga para eles e fica difícil porque uma escola aqui perto a gente não pode nem pôr as crianças para estudar. Aí a gente vem aqui, não sabe quando vai ficar pronto. E a sua situação tem sido essa, né? Você não consegue trabalhar porque tem que olhar as crianças. Não estou trabalhando porque eu tenho que olhar eles. Não tenho com quem deixar. E como a Jurimar disse, quando tenta conseguir vaga em outra creche municipal que fica do outro lado do bairro, eles acabam não conseguindo porque não encontram vaga. É o que aconteceu e a gente acompanhou e a gente mostra para vocês agora. Foram dias e noites de muita fila. No final do ano passado, até o início deste ano, esta cena se repetiu praticamente em todas as escolas municipais. Teve pai de aluno que chegou a ficar acampado durante toda a semana. No Centro Municipal de Educação Básica do Jardim Gá, por exemplo, a fila foi uma das maiores. Muitos pais voltaram para casa sem conseguir matricular os filhos. Atualmente, são mais de 5.700 alunos de até 5 anos matriculados no ensino infantil em Lusiânia. E toda vez os pais enfrentam a mesma dificuldade para fazer a matrícula, conseguir uma vaga para o filho só virando à noite. Na época, a prefeitura informou que existe um déficit de vagas na rede municipal e que a quantidade deve aumentar com a inauguração de novas escolas. Mas um prazo ainda não foi definido. Essa é a preocupação de muita gente, é a preocupação também da Jéssica, que tem uma filhinha de 1 ano, a Isabela, né? Daqui a pouquinho ela vai começar a ir para a escola, mas não tem escola aqui por perto para ela estudar, né, Jéssica? Pois é, fazer o quê? Fica difícil. A prefeitura começa a fazer as coisas e deixa pela metade. A gente, ser humano, a gente precisa. A gente que é humilde, né? A gente precisa colocar as crianças na escola para a gente ir trabalhar. Viu? Como é que a gente vai trabalhar, vai sustentar as crianças sem ter uma creche, uma escola perto? E aqui tudo é longe. As únicas escolas que tem é tudo mais lá para baixo, bem longe. E quem trabalha tem que pagar uma creche, a gente sabe que é caro, né, para colocar uma criança numa creche e fica a situação muito difícil. Né? Pois é, ainda mais a gente que também tem a situação de vida já complicada, sem marido, sem estrutura, viu, sem ninguém para ajudar, viu? A gente tem que botar as crianças nas creches para pegar e trabalhar, fica muito complicado. A Nete estava me contando que ela tem 2 filhas e aí ela consegue levar as 2 meninas para estudar do outro lado do bairro. Mesmo assim é difícil, né, Nete? Porque a escola é longe, né, bem longe, mas tem outras mães de família aqui, né, que tem criança pequena e essa obra aí já tem um bom tempo aí parada, né. Você gasta quanto para levar as meninas até lá? Eu vou a pé mesmo, né, que eu levo a pé, mas se for pagar uma van, é uns R$400 para levar. Você vai a pé até o outro lado para levar as meninas? Vou a pé, todos os dias, de manhã e meio-dia para buscar. Quanto tempo você gasta para levar as meninas para a escola? Vixe, eu nunca marquei assim não, mas demora, viu? É um tempo que não precisaria se tivesse tudo aqui pronto, né? Se tivesse aqui, né, é só sair da porta de casa, né, olhar da porta e elas vinham só, né?
Obrigado, Nete, por ter falado com a gente. Bom, nós fomos em busca de respostas, nós entramos em contato com o governo federal, que nos disse que essa obra é uma parceria do governo federal com a prefeitura e que a continuidade dessa obra é de responsabilidade da prefeitura. Nós vamos aguardar esse contato da prefeitura porque esses pais dependem de uma resposta, é muito tempo esperando uma obra ficar pronta para as crianças estudarem, Anderson. É triste demais ver uma cena dessa. Pablo, obrigado por suas informações. Como ele disse, aí o governo do estado disse que a continuidade dessa obra depende do município. Nós entramos em contato com a equipe da prefeitura aqui de Lusiânia e eles disseram que até o final do mês a obra será retomada. Nós estamos de olho e a gente vai voltar lá no final do mês para saber se isso realmente vai acontecer ou não. E olha que notícia importante, os celulares piratas do Distrito Federal e de Goiás devem ser bloqueados a partir de hoje. A medida é da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Os celulares piratas que estejam em operação com chips do Distrito Federal e de Goiás devem ser bloqueados. Essa medida foi noticiada há 2 meses e vale para todos os aparelhos celulares irregulares habilitados desde fevereiro deste ano. De acordo com a Anatel, são considerados piratas os aparelhos não certificados pelo governo ou que tenham o número de identificação, o e-mail, adulterado ou clonado. Na hora de roubar ou clonar um aparelho celular, os criminosos adulteram esse número para despistar o rastreamento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no telão como que o usuário pode conferir se o aparelho não é pirata. Esse passo a passo é informado pela própria Anatel e deve ser seguido na hora da compra do celular. Bora ver aqui, olha só. Você comprou o celular, a primeira coisa que você faz é verificar o código do e-mail na caixa ou na bateria. Esse código tem 15 dígitos. Outra coisa, no próprio aparelho você pode também conferir esse código. É só digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aí você confere, você checa se o código que aparece é o mesmo que está na caixa ou na bateria. Em caso de aparelhos celulares com 2 chips, os e-mails são diferentes. Você vai checar esses códigos da caixa também, da bateria e os 2 códigos para ver se tudo confere. Só assim para poder comprar o celular sem ter dor de cabeça no futuro. Câmeras de um grupo de ambientalistas de Brasília flagraram uma imagem rara, uma onça pintada, no Parque Nacional do DF. Esse projeto terminou no ano passado e deixou um registro de mais de 8.000 fotos e vídeos de animais que fazem parte da fauna do Cerrado. Sabe escritório no mato? Por 2 anos foi assim, e cada descoberta... Isso é recente, gente? Esses últimos dias. Dá pra saber porque não tem folha em cima, teia de aranha... O buraco enorme foi cavado por um tatu canastra, mamífero que foi captado pelas lentes do projeto. Algo super raro. Ver ao vivo, então, eles conseguiram. A gente estava andando de carro depois de ter revisado uma das câmeras e no meio do caminho nós avistamos ele atravessando a pista e tentamos fazer umas imagens dele, mas não conseguimos. Ele fugiu e foi embora. A gravação foi feita por uma câmera como esta. Ao todo, 6 equipamentos emprestados por uma ONG foram instalados no Parque Nacional de Brasília, em pontos que não são abertos para visita, de natureza ainda mais preservada. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, os biólogos vinham conferir o estado das câmeras e pegar os flagrantes. Foram mais de 30 espécies de mamíferos grandes e médios, a maioria em extinção. Anta, tamanduá-bandeira, lobo-guará, veado campeiro, onça parda. Isso quer dizer que o parque está cumprindo o papel dele, né? Que um dos objetivos é a preservação da fauna. Mas faltava o grande flagrante. Tivemos alguns vestígios da onça parda, mas não encontrávamos a pintada dentro do parque. Já quase acabando o projeto, no fim do ano passado, a esperança. Eles deixaram uma última câmera e foi a primeira vez em 57 anos de Parque Nacional que uma onça pintada foi filmada. A gente chegou até imaginar que realmente não teria mesmo, por causa das margens do parque, né? Então, nada de ficar com medo de ser atacado por uma onça quando você estiver na trilha. A tendência dela é se afastar, tanto que os encontros com onça pintada são raríssimos. Tudo isso que a gente viu, claro, teve um custo. A ONG emprestou as câmeras, os equipamentos de GPS, mas todo o restante, né, Fábio, veio do bolso dos biólogos. Isso, a gente dividiu todos esses custos, né, com combustível, com manutenção do carro, com alimentação, as pilhas. A gente acreditava na causa, né, queria encontrar, né, esses animais, queria aprender com tudo isso também, então a gente investiu mesmo. E você em 2 anos gastou quanto?
em torno de R$40 mil tranquilamente. Haja amor pelo projeto, pela causa. Haja amor, haja reais também, né? Amor que não se mede nem acaba por aqui. Esta área tão importante é praticamente uma ilha, verde nativo cercado por cidades e invasões. Uma conquista foi a criação, há 6 meses, de uma rede de proteção na DF-001, perto do Lago Oeste, nas bordas do parque. A velocidade caiu de 80 para 60 km por hora e, ao longo de 46 quilômetros, pardais, quebra-molas e placas protegem os animais silvestres dos atropelamentos. Por causa disso tudo, o grupo está catalogando o que encontrou nesses 2 anos. O projeto Brasília é o Bicho vai divulgar as descobertas em artigos científicos e nas redes sociais. Pensou, vamos mostrar isso para a população e vamos estudar isso também, né? Que a gente está aprendendo muito com isso. Muito bacana, né? A gente faz uma pausa rápida para o intervalo comercial, 12h29, o Jornal Anhanguera já volta.